Tem barulhos que a gente ouve só uma vez, mas eles continuam dentro da cabeça, como se o silêncio depois fosse só o disfarce do perigo. Boa noite, Félix. Me chamo Estela. Tenho 38 anos. Trabalho como frentista no Alto Posto São Miguel, na beira da BR-153. Nunca pensei que escreveria algo assim, mas depois do que vivi naquela madrugada, ou escrevo ou enlouqueço. E mesmo assim, sei que ninguém vai acreditar. Já tentei contar antes, dei risada comigo mesma. Mas a verdade é que desde aquela noite, eu não sou mais a mesma. Tudo começou quando aceitei um frete clandestino para o sul. Um dos caminhoneiros que abasteciam comigo toda semana, o Leandro, disse que precisava de ajuda. Companhia para viagem. Nada demais, segundo ele. Só pegar estrada até o interior de Santa Catarina, deixar uma carga e voltar. Como o turno da noite no posto estava tranquilo e eu andava quebrada de grana, aceitei. Fui de boa, sem aviso, sem bagagem, sem pensar. Era 1 da manhã quando saímos. A noite estava abafada, sem lua. Leandro dirigia calado. O rádio chiava, falhando nas estações. Por algum motivo, o ar ali dentro parecia mais pesado do que o normal. Ele parecia tenso, mas quando perguntei, só disse: "Estrada velha, tem que manter foco. Não se assusta com o trecho da serra, tá?" Depois de quase 2 horas, quando entramos numa estrada de terra batida, ele parou o caminhão de forma abrupta no acostamento. Disse que estava com sono, que precisávamos revezar o volante mais tarde. Mas por enquanto, ia descansar um pouco. Me ofereceu para deitar na carroceria. Havia um colchonete, cobertores e até garrafa térmica com café. Achei estranho, mas fui. Sempre fui desconfiada, mas tinha algo naquela noite que me fazia calar, como se o ar estivesse selando minha boca. Quando ele trancou a porta da cabine por dentro, percebi que o rádio continuava chiando, mesmo sem energia ligada. Um som constante, irritante, como se houvesse sussurros por trás do chiado. Me enrolei no cobertor, deitei na carroceria e tentei não pensar em nada. Mas havia cheiro de coisa velha e algo doce, enjoativo, como melado vencido. Fechei os olhos por um instante e acordei com algo arranhando a lateral metálica da carroceria. Sabe quando unhas passam pelo alumínio? Era esse som, mais rítmico, repetido, como se alguém estivesse circulando o caminhão. Ergui o corpo, tateei em busca da lanterna do celular, mas não achei. O rádio da cabine ainda chiava. Leandro não respondia, mesmo com minhas batidas na lataria. Foi quando vi, pela fresta da lona, o vulto, baixo, encurvado, como se arrastasse algo preso às costas. Parecia uma pessoa, mas não era. Tinha a cabeça torcida para o lado, como se estivesse desencaixada do pescoço, e os braços se dobravam de maneira errada, como se não tivessem ossos. Os olhos, ou o que deveriam ser olhos, brilhavam de forma fosca, esbranquiçada, como mármore rachado. Eu me encolhi, quase engasgando com a respiração. A coisa passou devagar, e por um segundo, senti que ela sabia que eu estava ali. Não me viu. Sentiu. Fiquei ali por horas, ou minutos, não sei dizer. Só lembro que o chiado parou subitamente e ouvi o motor do caminhão ligar. Pulei desesperada da carroceria, bati na lateral da cabine, gritei por Leandro. Nada. Quando dei a volta e abri a porta da cabine, ela estava destrancada agora. Só havia o banco manchado de um líquido escuro e espesso. Leandro tinha sumido. De verdade. Sem vestígio, sem rastro, sem qualquer explicação racional. Fiquei olhando para dentro da cabine sem saber o que fazer. O volante ainda girava levemente, como se tivesse sido solto segundos antes. O banco, molhado de sangue, porque era isso, eu sei que era, ainda exalava um cheiro morno, metálico. Mas o que me fez travar completamente foi o detalhe que só notei quando a luz interna piscou. Havia marcas de unhas no para-brisa. Por dentro, não consegui gritar. O som travou na garganta. Corri de volta para a carroceria, como se ali fosse mais seguro, como se as paredes finas de metal pudessem me proteger daquela ausência. Mas não estava sozinha. Algo estava lá comigo. Senti o ar mudar, como se houvesse mais um par de pulmões respirando ali. Era uma respiração longa, profunda, com um leve estalo ao fim, como um osso se recolocando no lugar.
A escuridão dentro da lona era quase total, mas consegui ver o brilho de olhos foscos me encarando da outra extremidade da carroceria. Eles estavam imóveis, baixos demais para serem humanos. Depois começaram a se mover, aproximando-se lentamente, como um animal de caça. Raspei a mão no chão em busca de algo, qualquer coisa, e encontrei uma barra de ferro curta, talvez usada para travar a carga. Levantei no escuro, tremendo, e golpeei o vazio na frente com todas as forças. O som foi como bater em madeira podre. Um cheiro pútrido explodiu no ar. Corri para fora sem olhar para trás, tropeçando nos degraus, me cortando no metal, e desci para o chão da estrada. Não havia sinal de Leandro, nem do vulto, nem do sangue. A cabine estava limpa, como se tivesse sido lavada. Tudo. Fiquei ali, suja, tremendo, encostada na roda dianteira do caminhão, sentindo o mundo girar. E então escutei vozes, carros, gente. Um comboio de caminhoneiros apareceu na estrada minutos depois. Me viram, me ajudaram. Quando contei o que aconteceu, do sangue, do vulto, da respiração, do Leandro, riram. Disseram que eu tinha dormido e sonhado, que Leandro nunca existiu, que ninguém me viu saindo com ninguém naquela madrugada. Mas ele existe. Eu lembro dele. Eu vi o rosto dele, ouvi a voz dele, apertei a mão suada dele antes de subir naquele maldito caminhão. Só que ninguém acredita, nem mesmo quando levei a barra de ferro ao posto, com os pedaços de tecido grudados nela. Mandaram eu jogar fora e procurar ajuda psicológica. Desde aquela noite, tenho pesadelos. Sempre com a mesma criatura, que agora entra no posto à noite, entre os carros, e desaparece antes que eu consiga focar os olhos. E ontem um caminhão igualzinho ao do Leandro abasteceu. Mesmo modelo, mesmo barulho do motor, a mesma rádio chiando, só que quem dirigia era uma moça, jovem, cabelos presos, cansada. Ela perguntou onde poderia descansar por 1 hora ou 2. Disse que ia subir na carroceria e dormir um pouco. Eu disse para não ir. Pedi, quase implorei. Ela riu. Fiquei observando. Ela subiu. A lona foi fechada por dentro, e o chiado voltou. Fiquei ali parada, observando o caminhão imóvel com o motor desligado e aquele chiado vindo do rádio. O posto estava silencioso. Nenhum carro, nenhum cliente, nenhum colega. Só eu, o caminhão e aquele som que parecia crescer dentro da minha cabeça. Apontei o celular na direção da carroceria, gravei 30 segundos daquele ruído. Quando escutei depois, não havia som nenhum no vídeo. Nada. Só a imagem do caminhão parado, com a lona tremendo levemente como se respirasse. Depois de 10 minutos, que pareceram horas, algo mudou. A lona começou a se inflar, empurrada de dentro para fora por algo que se movia de forma errada, como se tivesse articulações a mais do que deveria. Primeiro um volume no centro, depois outro no canto, e então algo arranhando de novo as laterais, como dedos tentando sair. Eu deveria ter corrido, mas fiquei hipnotizada. Uma voz veio de dentro. Não era da moça. Era algo rouco, grave, lento, como se estivesse tentando falar com a garganta cheia de terra. Está vazia. Essas palavras ecoaram de um jeito que meu corpo reagiu antes da mente. Saí correndo. Entrei no posto, tranquei a porta da copa, me escondi no depósito entre galões de óleo e caixas de peças. Fiquei lá por horas. O chiado continuava. Aquilo falava de novo, mas agora sem palavras. Era só som. Um zumbido úmido, algo entre água fervendo e moscas presas dentro de um frasco. Quando amanheceu, voltei ao pátio. O caminhão ainda estava lá, mas estava limpo, silencioso. A lona solta, sem sinal da moça, sem marca, sem nada. Parecia abandonado há dias, coberto de poeira como um esqueleto de ferro. Chamei a polícia, vieram, revistaram. Nada. Disseram que eu estava cansada, que a moça poderia ter ido embora a pé, que não havia indício de crime. Me olharam como se eu fosse uma lunática. E quando mencionei o nome Leandro, um dos policiais deu uma risada debochada e disse: "Esse nome já apareceu em outro boletim, sabia? Uns 10 anos atrás. Mesmo tipo de caminhão, mesma história de sumiço. Mas era outro lugar, outro estado.
Sempre tem uma Estela, ou uma Paula, ou uma Carla envolvida. Eles sabiam, mas riram. Disseram que era coincidência. Voltei para casa tremendo. Mas a história não acabou. Ontem à noite, um rapaz parou no posto. Jovem, motorista de aplicativo nas horas vagas. Disse que ia pegar estrada até a serra. Perguntou onde podia descansar. Apontou para o fundo do pátio e disse: "Aquele caminhão ali tá parado? Será que o dono empresta a carroceria só para eu cochilar um pouco?" Eu disse para ele ir embora. Falei sério. Me exaltei. Gritei. Ele achou que eu estava louca. Foi embora ofendido. Mas olhou para trás, várias vezes. E agora, toda noite, fico esperando. Esperando alguém que não acredita. Que vai entrar. Que vai deitar lá dentro. Porque a coisa tá lá. E ela sempre volta. Faz uma semana que a empresa me afastou. Disseram que meu comportamento noturno estava assustando os clientes. Que uma frentista não devia andar falando de monstros nem gritando sozinha pelo pátio. Estou em casa agora. Mas não adianta. O chiado me seguiu. Sim, Félix. Ele me seguiu. Parece impossível, eu sei. Mas agora ele vem pelos cantos das paredes, pelas frestas das tomadas, até mesmo quando o telefone toca. Não importa onde eu esteja, o som encontra um jeito de aparecer. E não é só o chiado. Essa madrugada, acordei com a respiração pesada de novo, como se algo estivesse sentado no pé da cama. Senti o colchão afundar. O mesmo estalo, o mesmo cheiro, como melado apodrecido. Quando acendi a luz, não tinha ninguém. Mas as marcas estavam ali. Impressões digitais fundas no lençol. 3 dedos longos, quase humanos. Eu sei o que isso significa. Ela me escolheu. Eu escapei da primeira vez. Mas agora sou o novo sinal. A nova placa de entrada. Aquela carroceria, aquele caminhão. Ele só é o receptáculo. Mas o que está dentro precisa de alguém aqui fora. Alguém que veja. Alguém que avise. Não para impedir, mas para chamar. Porque ninguém acredita. Ninguém nunca acredita. E é por isso que estou escrevendo para você, Félix. Porque o que faço agora não é mais um aviso. É um registro, uma prova, ainda que em palavras. Uma última tentativa antes que desapareça como os outros. O caminhão, ele sumiu ontem à tarde. Ninguém sabe como. Os caras do posto disseram que devia ser de algum cliente abandonado e que foi rebocado por engano. Mas hoje, no jornal, vi uma nota de rodapé. Um acidente num vilarejo aqui perto. Uma mulher foi encontrada morta dentro da carroceria de um caminhão estacionado há dias num posto desativado. A polícia diz que foi overdose, mas o repórter mencionou um detalhe. Os olhos da vítima estavam brancos, não revirados. Brancos, foscos, como mármore rachado. A foto do caminhão era preta e branca, borrada. Mas eu reconheci. Era ele. Então, se alguém mais te escrever contando sobre um caminhão parado num posto qualquer, acredita. Mesmo que ninguém mais acredite. Porque se você ouvir o chiado, já é tarde demais. Boa noite, Félix. Como vai você? Me chamo Regina. Tenho 43 anos. Moro com meu marido Ivan há 7 anos neste mesmo apartamento de 2 quartos no centro de Joinville. A vida nunca foi fácil pra gente. Ele trabalha com instalação de câmeras de segurança. E eu fiquei desempregada depois que a loja de roupas em que eu vendia fechou. Foi daí que surgiu a ideia de alugar o 2º quarto do apartamento por aplicativo. Ganhávamos uns trocados, e geralmente eram pessoas de passagem, que ficavam 1 ou 2 dias, sem causar problema algum. Até que recebemos ela. Tudo começou numa segunda-feira comum, em que o céu estava branco como giz e abafado de um jeito que grudava nos ossos. A reserva tinha sido feita por uma moça chamada Luciana. 3 dias. Pagamento adiantado. A foto do perfil mostrava uma mulher de uns 30 e poucos, cabelo escuro até os ombros, rosto magro, sem sorrisos. Quando ela chegou, algo na forma como ela olhou para dentro do apartamento me fez parar o que estava fazendo. Não foi desrespeito, nem grosseria. Foi mais como se ela reconhecesse tudo, como se já tivesse estado ali antes. Mas claro,
Eu pensei que fosse só minha cabeça desconfiada. Dei a chave extra, mostrei o banheiro, ofereci café. Ela recusou com educação, tirou do ombro uma mochila vermelha suja de barro e foi direto para o quarto. A porta ficou trancada pelas próximas 12 horas. Naquela noite, Ivan comentou no jantar que não tinha gostado do jeito dela. Não pisou na cozinha nenhuma vez, ele disse, e completou. Mas pisaram no chão da cozinha às 3 da manhã. Eu ri, achei que ele estivesse exagerando. Afinal, ele vive acordando de madrugada por causa dos refluxos. Mas quando acordei no outro dia, havia pegadas molhadas no piso, pequenas, descalças, indo da porta do quarto de Luciana até o balcão da cozinha. E o mais estranho, a água estava preta, como se tivesse saído de um esgoto ou uma poça muito velha. Achei que ela podia ter derrubado algo. Então fui bater na porta. Nenhuma resposta. Tentei mais forte. Silêncio. Pensei em chamar Ivan, mas ele já tinha saído. Foi então que me abaixei e olhei por debaixo da porta. Estava tudo escuro. Nenhuma luz acesa, nenhuma janela aberta. Mas havia algo ali, uma sombra presa no chão, como se alguém estivesse agachado, imóvel, de frente para a porta. Aquilo me paralisou por um instante. A forma era humana, mas não se movia. Nem 1 milímetro. Só ficava ali, como uma estátua de carne. Me levantei tremendo. Peguei o celular e mandei uma mensagem pelo aplicativo, perguntando se ela precisava de algo. A resposta veio 2 minutos depois. Já estou quase pronta. Logo vai acabar. Não entendi o que significava. Mas às 6 da tarde em ponto, ela saiu do quarto. Estava com a mesma roupa de quando chegou, agora ainda mais suja. O rosto parecia mais pálido, os olhos fundos, como se não tivesse dormido em semanas. Não falou comigo. Foi direto pro elevador. Foi nessa noite que começaram os gritos. Do nada, às 2h17, o apartamento ficou gelado como um açougue. Ivan se levantou assustado, e logo em seguida veio o som. Um grito fino, impossível de descrever. Não era de dor, nem de susto. Era um lamento. De alguém que tinha visto algo que não devia. O som vinha do quarto dela. Só que o quarto estava vazio. Corremos até lá, abrimos a porta com nossa chave mestra. Nada. Nenhuma mala, nenhum sinal de que alguém tinha ficado ali. A janela, que sempre ficava emperrada, estava aberta. O cheiro de mofo era tão forte que me fez tossir. No chão, havia um único objeto. Uma faca de cozinha com o cabo envolto em pano vermelho, enfiada exatamente no centro do colchão. A ponta estava virada para baixo, como se tivesse sido cravada ali por alguém com muita raiva ou medo. No dia seguinte, liguei para o suporte do aplicativo e expliquei o que tinha acontecido. Eles me garantiram que o sistema havia registrado a saída de Luciana às 18h48, que ela já havia feito o check-out e que, tecnicamente, não havia nada de errado. E os gritos? Eu perguntei. Talvez tenha sido outro hóspede do prédio, senhora, disseram do outro lado, com aquela calma automatizada que só irrita mais. Eu queria esquecer aquilo, Ivan também, mas o clima dentro do apartamento era outro. Tudo parecia opaco, como se a presença dela ainda estivesse ali, como uma fumaça invisível impregnada nas paredes. A comida azedava rápido. Os espelhos começaram a ficar embaçados por dentro, mesmo com a casa seca. E à noite, ouvíamos barulhos na porta do quarto que deveria estar vazio, como se alguém batesse levemente com os nós dos dedos. Sempre 3 vezes. Na 4ª noite depois da partida de Luciana, Ivan tentou trancar o quarto com um cadeado. Mas na manhã seguinte o cadeado estava no chão, com o ferro retorcido como se tivesse sido mastigado. Foi nesse ponto que as coisas começaram a fugir completamente do nosso controle. Na quinta-feira à noite recebemos uma nova reserva. Um rapaz de Brasília, chamado Fernando. Trabalhava com vendas online e viria para um curso de 2 dias. Hesitamos, mas o dinheiro era difícil negar. O cara parecia normal. Chegou com mochila nas costas, celular na mão, sorriso educado. Na primeira noite tudo calmo. Mas na manhã seguinte ele nos encontrou na cozinha com uma expressão que me gelou. Oi, vocês têm criança no prédio? Eu e Ivan trocamos olhares. Não, que a gente saiba. Por quê? Porque ontem à noite ouvi passos bem leves correndo no corredor.
E depois, parecia que alguém estava arranhando a madeira da porta. Não muito forte, mas por horas. Tentamos não alarmá-lo. Dissemos que os apartamentos ao lado estavam em obra e que às vezes os sons se confundiam. Mas sabíamos. Era o mesmo padrão. Os mesmos 3 toques, os mesmos ruídos sussurrados entre as frestas. Na noite seguinte, por volta das 23 horas, Fernando nos ligou desesperado. Por favor. Alguém entrou no quarto. Eu ouvi a maçaneta girar. Juro. Tem alguém respirando aqui dentro. Ivan pegou o bastão de ferro que mantinha ao lado da cama e foi correndo. Quando abrimos a porta, Fernando estava encolhido num canto, tremendo como um cachorro espancado. Não havia mais ninguém no quarto, mas havia algo novo. A faca vermelha estava de volta, cravada no mesmo lugar do colchão. Só que agora, com um tufo de cabelo preso à lâmina. Cabelos escuros, longos, iguais aos de Luciana. Fernando deixou o apartamento na mesma madrugada, sem pegar reembolso, sem levar mala. Só foi embora. E nós ficamos com o quarto vazio, ou ao menos, supostamente vazio. Mas naquela madrugada, às 3h03, ouvimos passos vindos de dentro do quarto. Não pelo corredor, não do lado de fora. Era como se alguém estivesse andando em círculos lá dentro. Lentamente. A madeira rangendo, quase cantando. E depois, silêncio. Ivan foi até lá. Eu implorei para ele não abrir a porta. Tem alguma coisa ali dentro, Regina. Ele disse. E eu vou acabar com isso hoje. Eu fiquei na sala. Sentei no sofá, tremendo, sem coragem de segui-lo. E então ouvi. Não um grito, não um barulho, mas um som de algo pesado caindo no chão. E depois, o som de algo sendo arrastado. Por segundos eternos, silêncio. Depois, a porta se abriu devagar. Ivan saiu do quarto com o rosto coberto de sangue, os olhos sem foco, a boca semi-aberta. Ele caminhou até o banheiro, trancou-se lá dentro e ficou em silêncio por quase 1 hora. Quando finalmente saiu, ele só disse: "Não vamos mais alugar esse quarto, nunca mais." E desde aquele dia, nunca mais entramos ali. Mas não pense que isso encerrou a história, Félix. Não mesmo. O quarto continua fechado. Mas às vezes, ouvimos sussurros saindo de dentro. E os espelhos continuam embaçando sozinhos. Passamos meses com o quarto trancado. Usamos fita isolante para vedar a fresta inferior da porta e até empilhamos móveis em frente. Mas de tempos em tempos, a fita aparecia cortada, os móveis arrastados. Como se algo, ou alguém, do lado de dentro estivesse impaciente. Ivan, que antes era um homem racional, começou a mudar. Parava por longos períodos diante do espelho do corredor, olhando para si mesmo sem piscar. De madrugada falava enquanto dormia, mas não era português. Eram palavras duras, guturais, que me faziam arrepiar os ossos. Começou a andar pela casa de madrugada, descalço, em silêncio absoluto, apenas olhando os cantos escuros como se esperasse ver algo. Tentei levá-lo a um padre. Ele recusou. Tentei marcar psicólogo. Ele quebrou o telefone com as próprias mãos. Um dia, vi Ivan parado em frente à porta do quarto trancado. Ele murmurava alguma coisa, baixinho, como se conversasse com alguém lá dentro. Quando me aproximei, ele virou lentamente e disse: "Ela não quer mais ficar sozinha. Naquela noite dormi na casa da minha irmã. Foi quando sonhei com Luciana. No sonho, ela estava sentada na cama do quarto amaldiçoado, as mãos no colo, os cabelos pingando um líquido escuro. Me olhava fixamente e dizia, sem mover os lábios: Você abriu a porta. Agora é sua vez." Acordei encharcada de suor. Voltei para o apartamento na manhã seguinte, decidida a encerrar aquilo de uma vez. Queria queimar o colchão, arrancar a porta, fazer uma limpeza espiritual, o que fosse. Mas quando entrei, encontrei Ivan sentado na beira da cama, no quarto. Sim, ele estava dentro do quarto. Aquele que deveria estar trancado com fita e móveis. O colchão havia sido retirado. No lugar, havia um buraco quadrado, escuro, cavado no concreto. Um cheiro insuportável vinha dali, algo entre carne apodrecida e terra molhada. Ivan olhou para mim como se não me conhecesse.
Eu escutei Regina. Ela tá lá no fundo. Tá chamando. Tentei puxá-lo dali. Ele resistiu. Chorava. Dizia que ela o perdoaria, que tudo ia acabar se ele apenas descesse. Eu gritei, empurrei, joguei o abajur nele. Consegui tirar Ivan do quarto, mas ele entrou num estado de catatonia. Ficou sentado no chão da sala por 3 dias, sem comer, sem beber, os olhos abertos, murmurando: ela não quer ficar sozinha, sem parar. No 4º dia, levei ele para o hospital. Foi internado imediatamente. Diagnosticaram com surto psicótico, esgotamento e começaram medicação. Eu menti sobre tudo. Disse que ele estava trabalhando demais. Não mencionei o buraco, nem os gritos, nem a faca que apareceu de novo, dessa vez cravada na porta do banheiro. Na semana seguinte, chamei um pedreiro. Pedi que lacrasse a entrada do quarto por completo, com tijolo, cimento e revestimento. Não queria mais porta, queria parede. E assim foi feito. Depois disso, as coisas pareceram se acalmar. A casa voltou a ficar em silêncio. Ivan, depois de 2 meses, recebeu alta, mas nunca mais foi o mesmo. Não olha nos olhos de ninguém. Não entra mais em banheiros com a luz apagada. E toda noite às 3h03, ele acorda e sussurra: ela ainda está lá, só está quieta. No fundo, eu também sei que está. Você pode lacrar portas, queimar colchões, jogar sal grosso, mas algumas presenças não saem. Elas esperam. E o mais assustador, Félix, foi o que descobri dias atrás. Estava no meu e-mail antigo, aquele que usávamos nas reservas. Uma mensagem nova. Sem remetente, sem título. Apenas isso no corpo do texto. Luciana reservou o quarto para mais 3 noites. Estarei aí em breve. Depois daquele e-mail, eu entrei em pânico. Confirmei com o aplicativo. Nenhuma reserva havia sido feita e o quarto sequer estava listado. Mas mesmo assim, naquela noite, às 18h48 em ponto, o mesmo horário da primeira vez, o elevador parou no nosso andar. Eu estava na cozinha. Congelei com a faca de pão na mão. Ivan, no sofá, arregalou os olhos e começou a tremer. A campainha tocou. Não abri. Tampamos a orelha com travesseiros, ligamos a TV no máximo, colocamos cadeiras contra a porta, mas sabíamos que não ia adiantar. Na madrugada, Ivan se levantou, completamente em transe, e tentou derrubar a parede recém-lacrada com as próprias mãos. Chorava, sangrava, arranhava o reboco como um cão enlouquecido. Gritava: deixa ela entrar, Regina. Ela precisa de mim. Eu gritei. Liguei para a emergência. Quando chegaram, encontraram Ivan desacordado, com as unhas destruídas, caído em frente à parede. Ele está internado até hoje. Vive dopado, em silêncio. Quando fala, são sempre as mesmas palavras. Ela nunca foi embora. Depois disso, eu vendi o apartamento. Barato. Não contei nada para o novo morador. Não tive coragem. Juntei as roupas, joguei fora tudo que podia carregar qualquer energia. Mas no fundo, eu sabia que não adiantaria. As coisas não estavam ligadas àquele lugar. Estavam ligadas a mim. Porque desde que me mudei, algo me acompanha. Não importa onde estou, sempre acordo às 3h03 da madrugada. E quando olho no espelho, vejo algo passar por trás de mim. Um vulto magro, de cabelos molhados. Vejo os cantos dos móveis se cobrindo de mofo. O relógio digital piscando em vermelho. Ouço passos leves no corredor, descalços, precisos, quase infantis. Na última semana recebi uma ligação. Sem número, sem som do outro lado. Apenas uma música antiga, tocando num rádio enferrujado, baixa, distorcida. E a voz de uma mulher sussurrando algo incompreensível, repetidas vezes. Quando desliguei, notei que o espelho do banheiro estava embaçado, e sobre o vidro, como se escrito com o dedo: logo vai acabar. Félix, eu não sei o que ela quer. Não sei se foi o quarto, a faca, a porta, o buraco. Talvez tenha sido só o ato de abrir a casa para alguém que não devia entrar. Talvez tenha sido só hospedar um vazio. Um que agora não me larga mais. Tudo que sei é que, ontem à noite, vi algo se formando no canto do quarto da minha nova casa. Uma mancha escura, crescendo, como umidade viva. E sobre ela, desenhado com algo que parecia unha arranhando o reboco, um número: 303.
E hoje recebi uma nova mensagem. Luciana acaba de fazer o check-in. Meu caro viajante da noite, você está gostando dos relatos de hoje? Então me ajude deixando o seu like. E se você ainda não for inscrito, por favor, se inscreva. Você já sentiu que certos lugares carregam um som que não vem do ar, mas da própria memória das pedras? Como se o tempo, às vezes, ecoasse em coisas que não deviam lembrar. Boa noite, Sr. Félix. Me chamo Gabriel, tenho 42 anos, sou professor de filosofia em uma universidade pequena no interior de Minas Gerais. Não escrevo por impulso. O que estou prestes a relatar ao senhor carrega o peso de muitos anos tentando esquecer. Mas algo aconteceu ontem. E agora estou certo de que preciso registrar tudo. Talvez isso sirva de aviso. Ou de condenação. Começou há 7 anos, quando fui convidado a dar uma palestra numa antiga paróquia restaurada da cidade de Pedra Branca. Uma construção secular, com paredes de pedra e uma torre de sinos que parecia desafiar o céu. A igreja era o centro da cidade. Quase tudo parecia girar em torno dela. A praça, o coreto, o mercado. Mas o que me chamou a atenção foi o próprio sino. Eu havia chegado pela manhã, hospedado em uma pousada modesta na esquina da praça. A dona, uma senhora chamada Madalena, me alertou para não me assustar com o sino da igreja, pois ele tocava sozinho às vezes. Ri, claro. Achei que fosse alguma superstição boba ou defeito no mecanismo, mas ela não riu comigo. Apenas desviou o olhar, como se tivesse falado demais. O sino tocou naquela madrugada. Eram exatas 3h12. Não havia cerimônia marcada. Não havia ninguém na torre. Eu mesmo fui verificar. O som era grave, profundo, quase sufocante. O tipo de som que vibra dentro dos ossos. E o mais estranho, ele soou 3 vezes e parou, como um aviso incompleto. No dia seguinte, mencionei o ocorrido ao padre local, um homem alto e magro, de voz serena, chamado Estevão. Ele apenas sorriu com um cansaço nos olhos que não combinava com o rosto calmo. É apenas memória, professor Gabriel, disse. A torre guarda mais do que pedras e cordas. Aquilo me inquietou. O conceito de memória de um lugar, algo que ressoa além do tempo, era familiar à filosofia, claro. Husserl, Heidegger, os existencialistas. Mas ouvir isso, dito assim, com tamanha certeza e naturalidade, me deixou desconcertado. Na segunda noite, o sino tocou de novo. Exatas 3 badaladas. Exatamente 3h12. Levantei decidido a confrontar o mistério. Peguei uma lanterna e fui até a igreja. A porta da frente estava destrancada. Lá dentro, tudo parecia congelado no tempo. Os bancos empoeirados. As velas gastas como se nunca tivessem sido acesas. O altar coberto com um pano branco envelhecido. A única coisa viva era o som. Um eco invisível que subia pelas paredes como se estivesse me chamando. Subi a torre. A escadaria era espiral, de madeira estalando sob meus pés, e a cada passo o som do sino voltava a tocar, mas desta vez dentro da minha cabeça. Não havia corda, nem mecanismo elétrico visível. O sino estava ali, suspenso, imóvel, mas eu o ouvia, nítido, como se estivesse sendo martelado a cada segundo. E foi lá, ao alcançar o último degrau da torre, que vi o objeto. Era um livro, fechado, sobre uma pequena mesa de madeira encostada à parede de pedra. Um livro grosso, de capa de couro, com um cadeado antigo prendendo suas folhas. Ao lado dele, uma chave. Tudo em mim dizia para não tocá-lo. Mas eu toquei. Félix. Desde aquela noite, o sino me visita em sonhos. Sempre às 3h12. E em cada sonho eu estou subindo novamente a torre. Às vezes a escada está podre, outras vezes cheia de espinhos, ou tomada por vozes que sussurram nomes que não conheço. Mas sempre chego ao topo. Sempre encontro o livro, e sempre no fim, ele está aberto. E agora, ontem, encontrei algo no meu gabinete da universidade. Era o mesmo livro, com a mesma capa, o mesmo cadeado. Mas a chave não estava mais lá. No instante em que vi o livro sobre a mesa do meu gabinete, algo dentro de mim quebrou.
Uma sensação de que o mundo à minha volta estava apenas encenando a normalidade. O livro estava coberto por uma fina camada de pó, como se estivesse ali há anos. Mas eu sabia. Ele não estava ali no dia anterior. Toquei a capa. O couro era frio e áspero, quase orgânico, como se tivesse pele. O cadeado permanecia intacto, mas diferente do que vi na torre. Ele agora estava entreaberto, como se tivesse sido forçado. Havia um símbolo riscado no couro, algo que não estava lá antes. Um círculo com 3 cruzes invertidas no centro. Ao tocar esse símbolo, senti uma pontada atrás dos olhos, como uma memória que não era minha tentando me invadir. Passei o resto do dia trancado no gabinete, observando o livro. Evitei encostar nele novamente. Cada vez que desviava o olhar, sentia que ele se movia levemente, apenas o suficiente para parecer uma ilusão. Não abri, não naquele momento. Foi à noite, de volta à minha casa, que a coisa piorou. Os sinos tocaram, mas não eram da torre. Vinham do meu sótão. Corri até lá. No alto da escada, a porta estava entreaberta, com uma luz tênue escapando pelas frestas. Uma vela. Eu não tinha velas em casa, Félix. Mas ali estava uma, acesa, sobre uma mesinha que nunca vi antes. E ao lado dela, novamente, o livro. Não sei se fui eu que o trouxe. Não sei mais o que sou capaz de fazer quando durmo. A vela tremeluzia, e o ar estava pesado, como se o tempo fosse espesso ali dentro. Havia uma carta ao lado do livro, dobrada, com meu nome escrito numa caligrafia infantil. As mãos tremendo, abri e li apenas uma frase. Agora você escuta o que a pedra sussurra. A frase não fazia sentido naquele momento, mas algo me puxava, algo me obrigava a abrir o livro. O cadeado estava completamente solto agora. A capa se abriu sozinha. As páginas eram cobertas por uma tinta negra que brilhava como óleo. Não havia texto no sentido tradicional, mas símbolos, centenas deles, e ilustrações grotescas, torres sendo erguidas sobre corpos, sinos feitos de crânios e olhos, muitos olhos, desenhados nas sombras. Mas foi uma imagem que me congelou por dentro. A última página exibia a torre da igreja, idêntica, e lá, pendurado no sino, um corpo. O meu. Acordei horas depois no chão do sótão. A vela havia se apagado e o livro havia desaparecido. Mas algo ficou. Desde então, vejo vultos se movendo no espelho. Vejo rostos refletidos em janelas às 3 da manhã. E em todos eles, uma mesma expressão. Horror resignado, como quem já conhece o fim. Levei minha história ao padre Estevão. Precisava entender. Quando terminei, ele não me respondeu com palavras. Apenas me conduziu silenciosamente ao fundo da sacristia, até uma porta de pedra, trancada com correntes e um cadeado enferrujado. Ele retirou uma chave do pescoço e abriu. Atrás da porta, uma sala pequena, alta, estreita. Nas paredes, dezenas de objetos guardados em nichos de vidro, estatuetas, crucifixos quebrados, espelhos rachados, objetos banhados numa aura pesada, sufocante. E no centro da sala, em um pedestal de ferro, outro livro igual ao meu. Félix. Havia vários livros, idênticos, empilhados em caixas lacradas com cera. Era como se o artefato se multiplicasse, ou circulasse, um ciclo. O padre enfim falou. O livro nunca pertence a um só. Ele escolhe, e depois devolve. Fiquei mudo, mas compreendi. O artefato viaja, ele some, e reaparece, como agora, porque esta manhã encontrei outro, na biblioteca da universidade, em meio aos livros de Nietzsche, fechado, sem cadeado, aberto na última página. E lá estava, a torre, e novamente, meu corpo. Desde o dia em que vi aquela ilustração pela segunda vez, tornei-me um estrangeiro dentro da minha própria vida. O mundo exterior seguia como se nada estivesse errado. Aulas, corredores barulhentos, colegas sorrindo com cortesia. Mas por dentro, tudo em mim era eco, vazio, e um som constante de badaladas que ninguém mais ouvia. As 3 badaladas, sempre às 3h12. Comecei a registrar os horários, as sensações, os sonhos. Achei que talvez, como filósofo, eu poderia racionalizar, sistematizar, encontrar sentido. Mas tudo o que encontrei
Foi uma espiral, porque não era apenas comigo. Descobri outros relatos. Comecei minha busca por registros antigos da igreja de Pedra Branca. No acervo municipal, escondido em uma sala trancada nos fundos da prefeitura, encontrei o nome de outro professor, Otávio Lins, falecido em 1974, professor de História. Curiosamente, morava na mesma pousada onde eu fiquei. Causa da morte: suicídio por enforcamento na torre da igreja. Mas o detalhe mais perturbador estava num rabisco na lateral do laudo da autópsia, como uma nota esquecida. Corpo encontrado com um livro entre as mãos. Páginas ilegíveis. Otávio. O mesmo livro. Voltei à igreja naquela semana. A torre estava interditada, alegando problemas estruturais. Tive que subornar um funcionário noturno para entrar. À luz da lanterna, subi degrau por degrau, com o coração disparado. Eu precisava ver se ainda estava lá. Mas o que encontrei no topo não foi o que esperava. A sala onde antes vi o livro estava vazia. Nenhuma mesa, nenhuma prateleira. Apenas o sino. Parado, gigante, intacto. Mas agora havia algo no chão. Marcas em círculo, desenhadas com uma substância escura que parecia ferrugem ou sangue seco. No centro, um pássaro morto, perfeitamente empalhado, com os olhos abertos, olhos humanos. Saí de lá tropeçando, sem olhar para trás. Foi nessa noite que conheci Leonor, uma mulher de cabelos grisalhos, olhos fixos e lábios sempre trêmulos. Ela me abordou na praça, como se já me conhecesse. "Você também escuta, não escuta?" Perguntou, sem se apresentar. Não precisei perguntar o quê. Ela me levou até sua casa, uma construção de madeira afastada, coberta de livros e imagens religiosas de todos os tipos. Lá, revelou o que sabia. Leonor havia sido coroinha na infância. Subiu a torre aos 11 anos, escondida, certa de que o sino era o esconderijo dos pecados dos adultos. O que encontrou foi um livro, o mesmo. Disse que o abriu, e desde então passou a viver sob uma maldição. Onde ia, o sino a seguia. Ela ouvia os toques no meio do mato, no ônibus, até mesmo dentro da igreja batista que frequentou anos depois. "Ele está nos lugares onde não deveria estar", murmurou, porque o livro não é deste tempo. A teoria dela era insana, mas fazia um sentido perverso. Segundo Leonor, a torre em Pedra Branca foi erguida sobre ruínas muito mais antigas, antes da chegada dos primeiros colonos. As pedras da fundação eram de origem incerta, com inscrições que ninguém conseguia traduzir. E a igreja só foi construída ali por insistência de um frei italiano que desapareceu pouco depois. Ela acredita que o sino é apenas o canal, o livro é o convite, e a imagem do corpo na última página não é uma previsão, disse ela. É um aviso, ou talvez um lembrete, de que todo aquele que abre o livro volta para lá. Vira parte da torre. Perguntei como ela havia escapado. Ela não respondeu. Apenas sorriu com tristeza e apontou para um armário trancado. Disse para eu não abrir. É onde ele dorme. Às vezes ele acorda, mas eu não deixo sair. Fui embora naquela noite tomado por um sentimento novo. Não medo, mas presságio. Como se o tempo estivesse colapsando. Como se eu já estivesse vivendo o meu fim. Porque eu comecei a ver a torre em lugares onde ela não existe. No reflexo da janela da sala dos professores. No vidro do carro quando estaciono à noite. Na sombra projetada pela minha luminária quando estou de costas. Sempre ali. Sempre esperando. E o livro? O livro continua voltando. Na semana seguinte me afastei das aulas. Informei à universidade que precisava de licença médica. A verdade é que não conseguia mais dar aulas olhando para os rostos dos alunos sem ver, ao fundo, o contorno da torre se insinuando em suas pupilas. Algo estava se aproximando, e eu precisava entender. Voltei aos arquivos da cidade. Desta vez, no cartório paroquial, com a ajuda relutante de um funcionário velho e manco, consegui acesso a uma coleção de documentos não catalogados. Era uma caixa de papelão com papéis embolorados, mapas e cartas soltas. Entre elas, encontrei um manuscrito que parecia mais antigo que todos os outros. Era uma carta,
datada de 1721, assinada por um tal de Frei Domênico Malfatti. A letra tremida, manchada, falava sobre uma fonte de ressonância eterna, descoberta nas entranhas de um monte rochoso, onde mais tarde ergueriam a torre. Ele chamava aquilo de a pedra que canta. Dizia que ali, abaixo da terra, existia algo que respondia ao som humano, uma entidade sem forma, mas com desejo. Frei Domênico acreditava que selar o local com uma torre e um sino abençoado manteria o eco adormecido, mas alertava: o que adormece pelo som, também acorda pelo som. Ao final da carta, uma anotação lateral: o livro é o canal. Cada abertura é uma fenda. Saí daquele lugar com a respiração curta e a certeza de que tudo que eu pensava entender sobre realidade estava ruindo. O livro voltou à minha casa naquela noite. Estava sobre a mesa da cozinha, entre o bule de café e um jornal velho, como se sempre estivesse ali, aberto. Mas desta vez, a imagem da última página mudara. Agora não era apenas o meu corpo. Havia outros corpos, caídos ao redor da torre, e no alto do sino, o vulto de uma criatura contorcida, sem rosto, com braços longos e dedos demais. Ela não estava lá antes, e pela primeira vez, ouvi uma voz saindo das páginas. Ela sussurrava: estamos quase prontos. Tentei queimar o livro. Acendi uma fogueira no quintal. As páginas arderam, por fora. Mas por dentro continuavam intactas. A cada nova tentativa, o livro retornava. No banheiro, dentro do meu armário, no banco traseiro do meu carro. Foi aí que compreendi. Não se trata de um objeto físico. O livro é uma espécie de molde, um invólucro. Ele toma forma ao redor de quem foi tocado pela torre. Leonor estava certa. Ele escolhe. Mas não é o livro que carrega a maldição. É a pessoa. Fui até a casa dela de novo, mas encontrei portas abertas, janelas quebradas. Silêncio. E um rastro de cinzas na sala. No centro, sobre o mesmo armário trancado da última vez, o livro, aberto, com o rosto de Leonor, olhos brancos, corpo distorcido, desenhado na página seguinte. Corri, dirigi sem direção, como se o asfalto pudesse me salvar. Passei a noite em um motel de beira de estrada. Às 3h12 o telefone do quarto tocou. Atendi. Nenhum som. Apenas 3 toques metálicos, ressoando como badaladas em linha telefônica. Na manhã seguinte, algo dentro de mim se entregou. Voltei à universidade. Entrei na sala de aula. Havia 26 alunos sentados. Todos me olhavam com uma estranha tranquilidade. Em suas mesas, cópias do livro. Félix. Cada aluno segurava um exemplar. E todos disseram, em uníssono: professor, a aula de hoje é sobre o fim. Naquele instante compreendi que eu não era mais um homem no controle de sua própria história. Era um personagem dentro do livro, um reflexo impresso nas páginas de algo que me ultrapassava. Eles estavam lá, todos os 26, olhos fixos, livros abertos, esperando por mim como se aquela aula fosse a única coisa que existisse no mundo. Tentei falar, mas minha voz sumiu. Um zumbido crescente encheu meus ouvidos, como um enxame de insetos invisíveis. E então, os sinos começaram. Não apenas um, mas 26 sinos diferentes. Cada um tocando em frequência distinta, formando uma sinfonia demente que parecia vir das paredes, das mesas, dos próprios livros. O som se espalhou, atravessou as janelas, invadiu os corredores. E ninguém além de nós parecia notar. Na sala, os livros começaram a virar suas páginas sozinhos. E cada aluno, um por um, começou a repetir palavras em uma língua que eu não conhecia. Sons ásperos, profundos, que vibravam no ar como urros de pedra se movendo. Seus olhos escureceram. A pele tremia, como se algo sob a superfície tentasse sair. No centro da sala, o chão começou a rachar, e de dentro daquela rachadura subiu uma névoa escura, espessa, acompanhada de uma presença que não posso descrever sem enlouquecer. Era como olhar para a ausência de forma, um buraco na realidade, um não ser com fome, e fome antiga. Me vi paralisado.
O livro sobre minha mesa se abriu. Era a última página, mas desta vez, a imagem não mostrava apenas a torre. Mostrava a sala de aula. E nela, todos nós. Eu entre os alunos, sentado, com os olhos fechados, como morto. Toquei a página. O papel estava molhado. Quando retirei a mão, havia sangue nos meus dedos. Desmaiei. Acordei 2 dias depois num leito de hospital. O médico disse que me encontraram desacordado na sala de aula sozinho. Nenhum aluno, nenhum livro. A universidade alegou que eu estava sob estresse extremo. Disseram que precisei de sedação, mas nada disso explica o que encontrei ao voltar para casa. Porque sobre minha cama, dobrado com cuidado, estava o jornal local daquele dia. A manchete estampava: Torre de igreja histórica em pedra branca desaba após infiltração. Estrutura estava interditada há anos. Na imagem, entre os escombros, era possível ver um sino intacto, sujo de algo escuro. E ao fundo, alguém recolhendo destroços. Um menino. Ele segurava algo nas mãos. Um livro de capa de couro, preso por um cadeado enferrujado. Ele sorria. E então olhou para a câmera. Para mim. Félix. Eu vi meu rosto naquela criança. Era eu, de volta ao início. O ciclo recomeçou. O livro voltou para a circulação, e agora ele procura outro leitor. E então, o que acharam dessas histórias? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para mais histórias de terror e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Agradeço a companhia de vocês nesta noite sombria. Tenham uma boa noite. Até a próxima.